Olá, Roberta Mussac para mais um post do canal T21. Seguimos com o tema de oftalmologia na T21. E outro nome que não podia ficar de fora é do doutora Rosana Cunha. Obrigada por aceitar nosso convite, doutora. Eu é que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. Fazendo sempre as mesmas perguntas. E vamos para a primeira, doutora. Quando se deve iniciar a primeira consulta ou primeiro contato da pessoa com T21 ao oftalmo? Então, a primeira consulta deve ser no primeiro dia de vida, tá? Hoje em dia, graças ao teste do reflexo vermelho, que é lei agora nacional, toda criança que nasce em maternidade pública ou privada, ela deve ser submetida ao reflexo vermelho. O que é o reflexo vermelho? É uma luzinha que o neonatologista incide nos dois olhinhos da criança para ver se ela tem alguma opacidade de meio. O que é opacidade de meio? Para ver se ela tem alguma obstrução da imagem se formar correta lá no fundo do olho, na retina. Então, com isso, a gente já ficou muito aliviado, porque todas as causas de problemas oculares que pode acontecer logo nos primeiros dias de vida, às vezes congênitas, que seria o caso, e a principal delas é a catarata congênita na síndrome de Down, ela já é excluída pelo neonatologista. O grande problema está que as mães, os pais, a família, pensam que, bom, meu filho já fez o exame oftalmológico, então ele já está livre e não tem nada. Não é bem assim. Isso é só um exame de triagem. Na verdade, a criança com síndrome de Down, ela deve ser examinada nos primeiros 3 meses de vida. Examinar, Roberto, eu quero te falar, te explicar, que é um exame com o oftalmologista completo, inclusive dilatando a pupila. Tá? Certo, é onde entra esse fundo de olho que a gente exatamente. escuta falar. Depois os pais falam, eu vim aqui, não, mas tem que dilatar a pupila, não, mas não pode. Calma, a gente tem que fazer o exame completo. Se a gente não faz o exame completo, não adianta só olhar. E a criança com síndrome de Down, ela tem uma chance maior de ter catarata. E algumas outras alterações também. Então isso é um exame que, vamos dizer assim, no máximo aos 6 meses de vida. Certo. Existem algumas particularidades biológicas ou biomecânicas relacionadas à T21 que seja interessante que essa avaliação seja feita por alguém que tenha essa experiência em relação à síndrome de Down, ou qualquer oftalmologista consegue realizar essa primeira ou essa dos 3 meses, essa avaliação? Não, na verdade não tem. Na verdade você deve saber o que buscar. Então foi até o tema da minha tese de mestrado, eu descrevi todas as alterações oculares na síndrome de Down. Então assim, desde começando das pálpebras, que ele tem a pálpebra mais oblíqua, indo para a córnea, para a íris, na íris aquele colorido do olho tem uns nódulozinhos que também não dá nenhum problema, mas é uma característica. Atrás da íris está o cristalino, que a gente deve ver se tem catarata. Atrás do cristalino está a retina. Então, o médico deve seguir esse padrão. Eu acho que não precisa você ter uma especialização em síndrome de Down. O melhor é que seja um oftalmopediatra. Melhor, podendo, tá? Não existe oftalmopediatra em todas as partes do Brasil. Claro. Mas por que o oftalmopediatra? Porque o oftalmopediatra, geralmente, ele tem um material que ele consegue ver o grau da criança. Então, já esclarecendo uma coisa importante. A criança, quando vai ao oftalmologista, ela não precisa informar o que ela está vendo. Porque muitos pais, no dia corriqueiramente falando, eles acham que não dá para levar ainda o filho ao oftalmologista porque ele ainda não vai falar. Aí ele é muito sapeca, muito levado, vai causar lá no consultório, não adianta que ele não vai fazer o que ela não vai obedecer. Não é assim. Quando a gente dilata a pupila, o oftalmopediatra tem um aparelhinho que chama esquiascópio, o oftalmologista também tem. E tem as lentes da caixa de prova, que são lentes separadas, ou senão uma reguinha que a gente vê, esse exame chama-se retinoscopia. Então, pelo reflexo na retina, no fundo do olho, você sabe avaliar o grau que a criança tem. Por que é importante saber o grau logo cedo? Porque a criança pode ter 10 graus de miopia num olho e 2 no outro. E não ter sintoma nenhum, porque a criança não vai falar, eu enxergo mal do olho direito. Primeiro que ela é um bebê que não está nem falando, mas mesmo as crianças mais velhas, elas não reclamam quando elas têm
mais de 4 graus de hipermetropia, porque o mundo delas é daquele jeito. Elas não têm uma comparação. E as mulheres reclamam menos ainda, né? Menos ainda. E eu sempre falo que os problemas de visão são como pedras no caminho de qualquer criança. As crianças do T21 é um muro no caminho, porque o desenvolvimento visual é o desenvolvimento visomotor. Então, sem uma visão boa, uma audição, sem os órgãos do sentido, a criança não consegue se desenvolver do ponto de vista neuromotor. Né? Atrapalha o andar, atrasa a fala, atrasa tudo. A visão é super importante. A gente coloca muito isso aqui, é a porta de entrada, uma das maiores portas de entrada do aprendizado. Outra questão existem algumas patologias, você chegou a falar da catarata, até mesmo essa questão de um uso um pouquinho mais prematuro de lentes corretivas do óculos, mas existem algumas outras patologias oculares relacionadas a T21 que sejam mais comuns? E, emendando nessa pergunta, em que fase essas patologias aparecem com mais frequência? Tá, então existe. Na criança, a grande conclusão da minha tese na criança T21 foi que elas têm muito mais hipermetropia e astigmatismo do que na população normal. Então elas precisam usar mais óculos do que a população normal. Elas também têm mais miopia. E quando elas têm miopia, elas têm uma miopia alta, ou às vezes num olho só, tá? Então isso leva, principalmente quando você tem mais num olho do que no outro, a uma doença que chama-se ambliopia, ou olho preguiçoso. A ambliopia, você olhando assim de fora, Roberta, você não vê nada. Nem o oftalmologista sabe que tem algum problema. O que é a ambliopia? É o olhinho que não está se desenvolvendo como o outro, mas se desenvolvendo em termos de visão. Então, por exemplo, um olho tem 2 graus, o outro tem 8 graus. Lógico que o cérebro, ele vai preferir a imagem do olho que tem 2 graus. Claro. Porque, na verdade, a gente enxerga duas imagens invertidas. Ele tem que desvirar a imagem e formar uma só e interpretar. Você imagina uma loucura, né? O cérebro fala assim, por que eu vou ficar fazendo força para olhar, para interpretar essa imagem borrada de 8 graus? Eu vou pegar a imagem de 2 graus, que é muito mais fácil. E com isso vai perdendo a imagem, porque não vai usando tudo no cérebro. Enquanto infância, não vai acabando que não vai se desenvolvendo. Então a ambliopia é uma doença silenciosa e ruim, porque depois dos 6, 7 anos você nunca mais consegue recuperar a visão. E a coisa mais fácil do mundo é recuperar a visão de ambliopia. Por quê? Você tem que dar o grau do óculos correto e tampar o olho bom. Né? Não é mais fácil, lógico, não faço para o oftalmologista aqui para os pais fazerem, não, mas eu digo que é possível, é a fase e é barato, gente, porque um tampão, você não precisa nem comprar o tampão de farmácia, você pode fazer o tampãozinho, tem pais que fazem o tampãozinho que é uma gracinha, você tem que tampar para desenvolver aquele olho. E a ambliopia também pode ser decorrente de estrabismo. Estrabismo é o desvio dos olhos. A criança T21 também tem mais estrabismo do que na população normal. O estrabismo mais comum é aquele convergente e tem assim, congênito, já pode nascer ou adquirir nos primeiros 18 meses de vida. Tem aquele que aparece mais aos 3 anos. Por que mais aos 3 anos? Porque é na hora que eles começam a ver as coisas com detalhe por perto. Começa a se interessar por livrinhos, iPad. Hoje com 1 ano e meio, 2, né? Vamos combinar. E hoje o negócio tá... até estrabismo tá aparecendo mais cedo. Sério? Até estrabismo tá aparecendo mais cedo. Porque é muito do que você está tentando ver para focalizar. Né? Então, às vezes a criança precisa usar o óculos, muitas vezes para evitar esse tipo de estrabismo. E tem também um tipo de estrabismo especial na síndrome de Down, que é um estrabismo que mesmo você dando o grau certinho, lá usando no tempo certo, ele aparece, porque eles têm uma dificuldade de focalizar para perto. E está relacionada com a hipotonia, isso, não tá? Exatamente, você sabe tudo. Não? A hipotonia a gente sabe. Fisioterapeuta, você falou, pronto, ela já acabou. Da hipotonia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, que me surgiu agora, na verdade, nem faz parte aqui existe o desvio, o estrabismo. Estrabismo, desculpa. O estrabismo que é fisiológico nos primeiros anos de vida, não existe nas crianças comuns? Ótima pergunta. Gente, não existe estrabismo fisiológico. Jura? Essa é a verdade.
esse estrabismo, quando os pais falam, eu tinha estrabismo, mas acabou, foi embora, meu filho também tem, foi embora, ele nunca teve estrabismo, nem o filho dele se foi embora sozinho. O estrabismo nunca se cura sozinho. Além de ele não se curar, ele deixa uma sequela que é um olho mais fraco, tá? Então existe a aparência de estrabismo, o falso estrabismo ou pseudo-estrabismo. Olha, 3 nomes. Ou seja, não é estrabismo, não é doença. Aparece porque a pálpebra, ela é mais puxadinha. Aqui, o nariz é mais achatadinho, não tem esse osso feio. É mais aqui. Eles têm uma preguinha que chama epicanto. Sim. Então, esse branco aqui do olho fica quase que sumido, às vezes nem aparece. Isso dá uma impressão de estrabismo. E não é só no T21. Em todo neném gorduchinho que eu tenho e que tem isso daqui, os pais vêm aqui e falam, ele tem um desvio, o pediatra falou que o desvio desaparece com o tempo. Não é que desaparece com o tempo, o nariz cresce, e o olho cresce, aí aparece o branco e aquela aparência falsa de estrabismo desaparece com o tempo. Então, todos aqueles nenéns comuns ou com T21, aí eu pirando nisso, gente, agora vai. Gente, que nem Papai Noel existe. Eu falava, não, mas isso só aí. E eu fazia isso, não, aquilo muito legal isso, é hein? a pele da pálpebra, o formato do olho, não é o estrabismo. O estrabismo, um olho está focalizando e o outro está torto. É uma coisa ruim, porque aquele que está torto, ele vai diminuindo a imagem até que fica cego mesmo. Isso. Entendi. Então, por isso que o estrabismo é muito importante tratar. Certo. A gente está vendo no mundo, graças a Deus, a idade média das pessoas com T21 avançando bastante. Hoje a gente está chegando na galera da terceira idade, que é um universo novo. Tá chegando aqui para você também? Nossa, ótima essa tua pergunta. Existem 2 alterações muito importantes na síndrome de Down quando eles começam a envelhecer. Além da catarata, que já pode aparecer na infância, e às vezes os que não apareceram na infância vai aparecer precoce, porque hoje 30 anos é uma idade jovem. Sim. Mas eles aparecem antes. Existem mais uma doença que é muito importante ser diagnosticada no adulto, que chama-se ceratocone. A córnea, que é essa camada transparente na frente do colorido do olho, ela vai ficando pontuda. Por isso que cerato quer dizer córnea, cone, o formato. Tá? Esse formato pontudo leva a uma distorção total da imagem. Por que na síndrome de Down tem mais? Primeiro porque eles muitas vezes não se policiam e coçam os olhos, mas coçam de uma maneira que eles machucam os olhos. Certo. E na criança, ninguém pode coçar o olho, gente, vamos combinar? Ninguém. A criança pior ainda, qualquer criança, todas as crianças, não pode ficar coçando. Então a criança que teve alergia na infância, ela tem muito mais ceratocone. E a síndrome de Down, eles têm mais blefarite, que é uma caspinha que dá aqui perto, então eles coçam mais os olhos. E eles têm uma tolerância maior à dor em grande maioria. Exatamente. Então, atenção. Agora a última aqui para fechar. Então, olha, catarata e ceratocone, muito importante. Então, quais os sinais que nós, os pais, os profissionais que acompanham esse indivíduo na rotina, até professores de escola, devemos ficar atentos para orientar essa família? Olha, acho que está na hora de você buscar um oftalmo, ou tô notando que isso aqui não tá legal, vai por favor buscar um oftalmo. Qual os sinais que você indicaria para nós indicarmos para essa pessoa e procurar um pouco mais de urgência esse oftalmo? Tá, na verdade, toda criança com T21 precisa ser examinada mesmo sem ter sinal. Isso é uma consciência do pediatra que manda já nos primeiros 3 meses de vida, no primeiro ano de vida, e ele tem que ser examinado até os 3, 4 anos, de 6 em 6 meses, mesmo sem ter queixa. Mas tudo bem, se estiver longe do lugar, quase não tiver acesso, um sinal muito importante é a criança que desvia os olhos, né? Então, aquele desvio, mesmo se você não tiver certeza que seja um estrabismo verdadeiro ou falso, leve ao oftalmologista. Um outro sinal, a criança ficar com o olhinho fechado, piscar muito, fechar os olhos na claridade, porque pode ser astigmatismo ou alguma doença externa que a criança vai coçar, que não é bom.
Outra coisa que nós nem falamos, a criança tem mais problemas de vias lacrimais. Então o bebezinho tem um entupimento de canal com mais frequência. Também por causa da hipotonia, porque aqui tem nós temos uma válvula que vai, é um canalzinho que vai para dentro do nariz onde escorre a lágrima. E essa válvula ela não funciona muito bem na síndrome de Down. Então secreção seria também um outro sinal. E mais pra frente, pro adulto, porque passando esse período da infância, que a mãe leva tanto em todos os médicos, coitado, eles têm que ter um relaxamento também, né? Mas existe uma alteração importante que é o ceratocone. Aliás, o ceratocone é a principal causa de transplante de córnea no mundo inteiro. Então, você vê como é uma doença grave que a gente tem que acompanhar. E hoje em dia existe um tratamento especial que ele retarda um pouco a necessidade do transplante, que chama-se cross-linking. E nós temos muita experiência em cross-link em síndrome de Down. Inclusive, a minha filha apresentou no último congresso americano e ganhou prêmio. No congresso americano. Sabe outra coisa que eu vejo em rotina, que eu acho que vai aparecer como dúvida, que no final a gente sempre pede pro pessoal fazer as perguntas e eu saio te ligando, ai, me ajuda, fizeram uma pergunta. É sobre o nistagmo. Tá. Tem relação com a hipotonia? Tem cura? Não tem cura? Existe muito mais nistagmo na criança com síndrome de Down do que na população normal. Tem a ver com alterações neurológicas, com hipotonia, que é uma delas. O nistagmo, ele melhora um pouco com o tempo, tá? Às vezes a criança nasce com nistagmo, geralmente ela vai permanecer, mas vai diminuir um pouco aqueles batimentos, que o nistagmo, então, é um batimento involuntário dos olhos. Os olhos tremem, mesmo sem a criança estar percebendo. Geralmente está associado com uma diminuição de acuidade visual, às vezes não muito intensa. Sempre precisa fazer exame a criança com nistagmo, porque ela pode ter alguma alteração de fundo de olho, mas não tem tratamento. Legal, doutora, super obrigada. Que bom. Gente, perguntas, sigam, curtam, comentem, se inscrevam. Obrigada.